Fala pessoal, boa noite. Vim hoje aqui para criar um vídeo sobre como produzir o cabeçalho e o rodapé. Vamos lá então. O cabeçalho e o rodapé é isso aqui, não é? Que nós vimos ontem e no sábado também. Então essa parte aqui que mostra o tema principal e essa segunda parte que mostra do que se trata esse arquivo em específico. Lá embaixo, como um desfecho, um rodapé que tem uma imagenzinha, uma frase que não necessariamente precisa ser o nome da temática principal, mas você pode inventar uma frase, sei lá, do jeito que você achar que vai ficar legal. De que maneira que é? Eu abri aqui um arquivo no Word em branco para a gente começar esse processo aqui. Eu insiro, quando eu venho aqui na guia inserir, a gente tem esse recurso aqui que são as tabelas. Eu vou mostrar de duas formas. A forma que eu usei para criar o caderno de psicologia, em que eu insiro uma tabela com duas colunas, veja, mas vou inserir aqui uma tabela abaixo para mostrar uma outra forma, que é inserindo uma tabela com duas linhas. Então, de um lado eu tenho uma tabela com duas colunas e do outro aqui eu tenho uma tabela com duas linhas. Eu preciso colocar uma imagem nesse espaço aqui. A gente sabe que é necessário clicar aqui em ferramentas e depois escolher imagens marcadas para reutilização, para que a gente não tenha nenhum problema com direitos autorais. Eu ainda vou fazer um vídeo melhor sobre como fazer algumas edições em imagens e ao mesmo tempo os mecanismos de busca, mas vejo que isso já tem sido feito no próprio WhatsApp, né? A Lívia tem postado aí alguns sites, o Marcos também. Então tá, digamos que o meu caderno virtual seja sobre literatura. Eu vou encontrar uma imagem aqui sobre literatura que seja legal para compor o cabeçalho do meu caderno virtual. Deixa eu ver aqui uma imagem que seja legal aqui. Vamos lá. Poxa, por falta de tempo aqui, eu vou clicar numa imagenzinha bem simples. Digamos que eu escolhi essa aqui. Cliquei com o botão direito na imagem, fui em copiar, abri o arquivo do caderno e vou dar agora um Ctrl V. Pronto, fiz. Veja que a imagem veio muito grande, eu vou clicar nela e aqui nesse quadradinho da ponta, ó, vou diminuindo o tamanho, ó, para que ela fique do tamanho que eu gostaria que ela ficasse aqui. Beleza, aqui tá legal. Eu vou fazer o seguinte, ó, como tem esse espaço grandão de sobra aqui, eu vou chegar aqui entre uma coluna e outra, puxar e dar mais espaço aqui. Do lado de cá eu vou colocar assim a palavra literatura. Vou selecionar esta palavra, vou colocar numa fonte bem grande aqui, porque vai representar o cabeçalho. Vou colocar negrito, vou escolher um tipo de letra. Vale a pena pensar que o tipo de letra precisa ser padrão para que seu caderno não seja uma miscelânea de fontes e siga um modelo. Aí, ó, vou colocar esta palavra no centro e vou fazer o seguinte, ó. Na hora que eu clico aqui aqui na tabela, surgem duas guias aqui que são algumas configurações que você pode fazer específicas sobre as tabelas. Eu quero esta configuração aqui na guia layout,
um alinhamento. Eu quero colocar essa palavra no centro. Ó. Cliquei, veja como a palavra desceu e agora se encontra no centro. Beleza. Então, ó, a outra coisa que eu vou fazer é clicar aqui, agora não na guia layout, mas na guia design. Eu quero tirar as bordas dessa tabela. Então eu clico aqui em sem borda, veja como ficou o resultado final ali. Mas não é o resultado final ainda. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa imagem, vai abrir uma guia chamada formatar e eu vou aplicar um efeito aqui. Geralmente eu gosto de aplicar esse efeito aqui, mas não ficou legal com essa imagem. Deixa eu ver se esse efeito aqui fica mais legal. Não ficou também. Nesse caso, a imagem sem efeito eu gostei mais. Mas você pode aplicar aqui. Da mesma forma que eu apliquei um efeito nessa imagem e ela ficou espelhada aqui. Eu gosto desse efeito quando a imagem fica espelhada. Beleza. Tínhamos aqui, mas você poderia falar assim, eu não quero a imagem do lado da palavra, eu quero que venha a imagem, então eu vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, vou alinhar ao centro, vou selecionar o nome, dar um Ctrl C, clicar aqui, dar um Ctrl V, alinhar ao centro, vou tirar aqui a borda, lembra? Sem borda, ó. E você escolhe, né? Que estilo você gostou mais? Desse que tem a imagem do lado ou desse que tem a imagem em cima? Vai do gosto de cada um. Eu gosto mais desse primeiro aqui, então foi só para fazer uma demonstração. Veja que a gente fez aqui a parte superior do cabeçalho. Agora falta essa daqui, ó, essa parte em que eu digo que é aula 1, introdução à psicologia, o conceito, história e dimensões, que se referem a informações não mais do conjunto de cadernos, mas especificamente sobre este arquivo. Eu posso fazer de duas formas. Vou fazer de duas formas aqui para treinar. Então, vou inserir uma tabela com duas linhas. Vou colocar na primeira linha o nome aula 1. Vou selecionar aqui esse nome, aumentar a letra, botar aqui uma fonte. Embaixo, digamos que essa aula se tratasse sobre barroco. Então, o barroco e suas características. Pronto. Vou novamente aqui também, ó. Vou selecionar aqui, colocar 20 negrito Times New Roman e dessa forma, ó, quando eu escondo as bordas da tabela, aqui eu poderia dizer que a segunda seção do cabeçalho já está pronta. Da mesma forma, eu poderia aqui também, ó, colocar no centro, vai depender muito do gosto. Eu vou mostrar uma outra forma de fazer essa segunda seção aqui. De que forma é? Quando eu venho aqui na guia inserir, eu posso vir aqui em formas, clicar nesse primeiro quadradinho aqui, ó, arrasto para formar aqui esse quadrado, vou copiar e colar aqui só para agilizar o processo, vou centralizar. A hora que eu insiro uma caixa de texto, que é esse quadradinho, vai abrir uma guia chamada formatar. E eu vou poder dar um formato a essa caixa de texto. Ó. É meio que um elemento artístico. Então eu vou escolher, por exemplo, isto aqui, ó, selecionei e vou inserir uma outra caixa de texto agora para colocar a outra informação. Ó, arrastei, copiei aqui a frase, colei essa frase aqui, vou centralizar e vou aplicar também aqui uma coisa aqui, ó,
uma cor. Beleza, vou diminuir um pouquinho aqui. Eu poderia ou colocar assim, ó, deixa eu ver se eu diminuo aqui um pouquinho, e eu poderia colocar assim, como poderia colocar assim, ó, cliquei, arrastei, puxei para cá e ficou dessa forma assim. Então você vai escolher entre esse ou esse aqui, o que mais lhe agradar para você gerar o seu padrão. Da mesma forma, ó, a gente vai fazer aqui o rodapé. Veja, já temos aqui um modelo de cabeçalho e vamos fazer o rodapé. O rodapé eu posso fazer assim, ó. Eu posso inserir, colocar uma tabela com 2 colunas, vou copiar essa imagem, agora vou colar do lado direito e vou diminuir um bocado, porque agora é um rodapé, não é um cabeçalho. Vou alinhar esta imagem à direita e vou fazer assim, ó, caderno virtual de literatura. Ainda vou botar assim, ó, professor Luiz Alberto. Beleza, aí agora eu preciso dar um formato aqui, ó. Eu vou mostrar aqui uma coisa muito interessante que agiliza muito o trabalho quando a gente precisa copiar uma configuração de formatação. Selecionei isso aqui. Quando eu clico aqui, ó, em pincel de formatação e eu venho aqui e seleciono um texto, o que foi que aconteceu? O pincel copiou as configurações aqui e colou aqui nesse outro texto, só que ficou em 2 linhas. Eu quero então diminuir aqui para 14, vou fazer aquele alinhamento para ficar no centro, vou tirar as bordas dessa tabela e aqui o rodapé ficou assim. Então vou tirar isso aqui. Então, ó, a gente vai entender que os conteúdos vão estar aqui no centro. Entre o cabeçalho e o rodapé vão ter aqui algumas páginas que são os conteúdos. Dessa forma, então, é que a gente cria de uma maneira bem simples o cabeçalho e o rodapé. Como eu falei, eu vou mostrar melhor de que maneira você faz uma edição rápida e simples numa imagem, e aí a gente vai seguindo em frente. Eu vou precisar muito que vocês me digam o que vocês querem assistir como vídeo, para que eu possa ir criando vídeos de acordo com a demanda específica de vocês. Beleza, gente? Um beijo para todo mundo e até a próxima.